Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos ao especial de Natal do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko e hoje vamos explorar algumas histórias reais ocorridas na noite de Natal que desafiam qualquer explicação lógica. O Natal é uma época de alegria, mas também de amargas memórias e estranhos mistérios. Para alguns, a noite mais mágica do ano pode se transformar em uma experiência sombria. Dizem que nessa noite, a linha que divide o mundo dos vivos e dos mortos se torna mais tênue. Então, chegue mais perto, coloque os fones de ouvido e prepare-se, porque você pode ser o próximo protagonista dessas estranhas histórias que você só encontra aqui no podcast Pesadelos Reais. Um visitante na noite de Natal. O primeiro relato vem de uma moça chamada Scarlett. Ela contou que em 2008 recebeu uma estranha visita na noite de Natal. O dia havia começado de maneira típica, com a troca de presentes ao redor da árvore. Ela serviu uma ceia antecipada para a família e amigos, e todos foram embora cedo, por volta das 17 horas, exceto sua irmã e seu cunhado, que moravam com ela. O casal estava dormindo em um quarto que ficava no final do corredor e costumavam deixar a porta aberta à noite. Scarlett, então, foi até seu quarto acompanhada pelo seu cachorro Toby, um grande pastor holandês que havia sido treinado para ser um excelente cão de guarda. Ao fechar a porta do quarto, ela se assegurou que havia deixado a maçaneta bem presa. Toby então se enrolou para dormir no pé da cama, como costumava fazer. Era uma noite muito fria, então ela puxou os cobertores e o edredom em volta da cabeça e se enrolou para cochilar por pelo menos 1 hora. Ela já estava dormindo quando ouviu o trinco da porta do quarto se abrir. Ela esperou por alguns segundos para ver o que sua irmã ou seu cunhado queriam dizer, mas não houve nenhum outro som. Eram quase 19 horas e o quarto estava escuro como breu, mas ela tinha deixado as luzes da cozinha e do banheiro acesas, e havia muitas luzes de Natal na sala de estar. Então o corredor estava bem iluminado naquela noite. Dessa forma, ela poderia ver quem estivesse na sua porta, apenas levantando a cabeça. A jovem então empurrou os cobertores para baixo e levantou a cabeça do travesseiro. Mas assim que conseguiu ver quem estava na porta, uma luz extremamente forte atingiu seu rosto. Ela então protegeu os olhos e gritou: "Apague essa maldita luz, você está me cegando." E então, aquela estranha luz desapareceu imediatamente e foi seguida pelo som do trinco da porta se fechando novamente. Após isso, ela acendeu a lâmpada que ficava na cabeceira da cama e olhou ao redor do quarto, tentando entender a origem daquela luz. Mas não havia ninguém lá, exceto ela e Toby. Ele pulou da cama e foi até a porta, sem demonstrar nenhum sinal de alarme. Ela conta que a princípio não ficou assustada, pois se sentia segura com Toby ao seu lado. Como seu cachorro já estava de pé, na frente da porta fechada, ela decidiu deixá-lo sair e ver o que a irmã ou seu marido estavam precisando. Quando ela entrou no corredor, viu que os dois ainda estavam na cama. Então ela foi até a sala de estar, sendo seguida de perto por Toby, e também não encontrou ninguém lá. Ela descreveu que normalmente não é uma pessoa fácil de assustar, mas naquela ocasião ela sentiu uma sensação muito estranha, e aquela luz na porta do seu quarto tinha feito sua pele arrepiar. Ela acrescentou que a trava da porta do quarto estava quebrada de tal forma que a maçaneta interna precisava ser sacudida para que a trava saísse e entrasse. Isso fazia um som muito característico que ela estava acostumada a ouvir, porque se não fechava direito, a porta se abria sozinha. E ela tinha certeza absoluta que aquela noite, antes de se deitar, tinha fechado bem a porta, e estava convencida
de ter ouvido o som do trinco se abrindo e fechando durante o incidente. Ela não conseguia entender como a irmã ou seu cunhado poderiam ter entrado no quarto e depois voltado para a cama nos poucos segundos que ela levou para levantar e chegar ao corredor. Mas naquele momento ela pensava que tivesse sido um deles, pois Toby costumava latir e rosnar para tudo e todos que ele não reconhecesse na hora. Mais tarde naquela noite, quando o cunhado dela se levantou para se arrumar para ir ao trabalho, ela perguntou o que ele queria quando abriu a porta na noite passada. Ele pareceu confuso e disse que havia dormido profundamente o tempo todo e que tinha certeza de que não abriu a porta de Scarlett. Após isso, ela perguntou a mesma coisa para a irmã, que também negou ter se levantado ou ter visto ou ouvido qualquer outra coisa no corredor. Ela nunca soube quem era aquele visitante especial de Natal, nem como ele entrou e saiu tão rápido, mas reconhece que antes do incidente, ela foi dormir pensando em como estava feliz por sua pequena família ter passado um Natal agradável, mas que teria sido muito melhor se sua mãe e irmão ainda estivessem vivos, para que a família estivesse completa. E ela acredita que aquela luz poderia ser o espírito do seu irmão que passou pelo seu quarto para desejar um Feliz Natal e mostrar que ele também ainda pensava nela. Um carinho espectral. No próximo relato, um anônimo que chamaremos de Victor descreveu que na noite de Natal de 1995 ele estava na casa de uma tia, que ficava dentro de uma reserva na Dakota do Norte. Parte da família estava na sala de estar assistindo televisão. As crianças estavam brincando nos quartos ou dormindo. E Victor estava com seu tio e tia sentados à mesa, montando um quebra-cabeça. Ele contou que uma de suas primas trabalhava em um cassino e costumava chegar tarde em casa, por volta da meia-noite ou 1 da manhã. Naquela noite de Natal, quando ele estava caminhando em direção à casa, olhou pela janela e viu os três sentados à mesa. O tio estava sentado na frente de Victor, mas ela também viu alguém em pé à esquerda dele e alguém que estava em pé no canto. A prima continuou a caminhar em direção à casa sem pensar muito naquilo. E quando entrou, ela cumprimentou os presentes, guardou suas coisas e se juntou à mesa. Enquanto estavam sentados conversando, ela olhou para Victor e perguntou quem estava ao seu lado há alguns minutos e quem estava no canto. Ele respondeu que não havia ninguém além deles três. E ela, um pouco confusa, respondeu: "Sim, havia alguém ao seu lado. Parecia sua mãe. E ela estava brincando com o seu cabelo." Victor contou que na época costumava ter cabelo comprido e o deixava solto o tempo todo. Sua prima explicou que aquela pessoa que havia visto estava passando a mão no cabelo dele, como uma mãe faria com uma criança. Aquele relato o deixou um pouco assustado, pois ele tinha apenas 12 ou 13 anos na época, mas sua prima jurou que tinha visto alguém fazendo carinho nele, enquanto observava os três montarem aquele quebra-cabeça, e que havia visto uma outra pessoa em um canto. Na época, a família chegou a pensar que a segunda pessoa poderia ser a mãe de sua prima, que faleceu no dia de seu aniversário, 1 semana antes do Natal de 1992. Victor conta que na sua família, eles consideram seus tios como seus pais e mães, e descreveu que na época de Natal sempre acontece coisas estranhas em sua casa, e acreditam que naquela noite, tanto sua mãe como a da sua prima haviam passado para visitá-los. Um milagre de Natal. Na época em que aconteceram esses fatos, eu tinha por volta de 16 anos, e era véspera de Natal. Naquele dia, estava nevando muito. Meus pais e eu
estávamos sentados na sala de estar com as luzes da árvore de Natal acesa, tomando gemada e abrindo os presentes que deixaram na minha meia, como era nossa tradição. De repente, ouvimos a porta batendo muito alto 3 vezes. Não vimos ninguém pela janela, mas meu pai abriu a porta e olhou para baixo. Havia um gato preto ensanguentado, deitado na soleira da porta, sobre a neve. O pior de tudo é que não havia pegadas humanas na neve, nem rastros de pneus e, logicamente, não havia como não ver alguém colocando o gato lá. Ele ainda estava vivo e a minha família e eu gostamos muito de animais. Então o acolhemos e o deixamos confortável. Era um macho ainda jovem, não estava castrado e parecia ter se envolvido em uma briga terrível. Alguns dias depois, o levamos a um veterinário e ele se recuperou bem. O mais estranho é que, além do fato de terem batido na porta e de não haver pegadas na neve, minha mãe o deu para um amigo nosso que morava na mesma rua. Cerca de 4 ou 5 meses depois, o gato, agora felizmente sendo parte da família, acordou a todos uivando e gritando muito, o que deixou a todos assustados. Acontece que um incêndio elétrico havia começado na garagem e um dos carros também havia pegado fogo. Todos acordaram a tempo e estavam bem. O carro não explodiu e apenas a garagem foi danificada. Mas eles tiveram muita sorte, principalmente porque havia todo tipo de material inflamável na garagem. A princípio, eles chamavam o gato de algo estúpido como Shadow ou algo assim. Mas depois desse incidente, eles o rebatizaram de Clark, em homenagem ao super-homem. Clark era um gato muito bom. Viveu até os 18 anos e nos visitava com frequência, embora ele sempre voltasse para sua casa à noite. O cartão de Natal. Era o primeiro Natal após a morte do meu avô. Eu tinha 17 anos e ainda estava muito confusa sobre como lidar com o turbilhão de emoções que estava sentindo. Na manhã de Natal, eu estava sentada no chão com meu irmão, abrindo os presentes, quando notamos 2 cartões escondidos na árvore. Abri o que tinha o meu nome e estava escrito com a letra do meu avô. Tudo o que dizia era "Te amo, Peanut", que era o apelido que ele me chamava. Ele havia falecido em agosto e nunca havia me dado um cartão de Natal na vida. Minha mãe se recusa a reconhecer que isso aconteceu, mas meu irmão também se lembra do ocorrido. Há cerca de 9 anos atrás, havia uma foto minha segurando o cartão. Mas quando finalmente consegui lidar com a dor da perda, aquela foto desapareceu. Eu guardei aquele cartão até o dia que meu primeiro marido me expulsou de casa, e ele o queimou depois de alegar que eu havia traído. Uma terrível história de Natal. Esta história se passa há 4 anos, e ainda me assombra até hoje. Era noite de Natal e minha família estava voltando para casa de um restaurante chique. Eu, ao contrário da minha família, não estava cansado. Então essa viagem de 45 minutos parecia interminável. Além disso, minha irmã mais nova estava constantemente reclamando sobre o fato de sua amiga não ter lhe dado nada de presente de Natal. Após cerca de 20 minutos de viagem, meu pai parou em um posto de gasolina para comprar cigarros e minha irmã, meu irmão e minha mãe saíram para ir ao banheiro. Eu decidi ficar no carro, pois já tinha ido antes de sair do restaurante. Depois que todos saíram do carro, decidi jogar alguns jogos no meu celular. Após algum tempo, olhei para o relógio e vi que haviam se passado 10 minutos. Então, imediatamente, fiquei imaginando por que eles estavam demorando tanto. Assim que olhei pela janela, vi um homem olhando para nosso carro. O homem me assustou, pois eu não sabia há quanto tempo ele estava ali me observando.
O que tornou tudo ainda mais perturbador foi o fato de que ele estava com o rosto vazio, sem nenhuma expressão. Era difícil distinguir qualquer característica, pois estava bem escuro, e ele não estava em uma parte iluminada do posto. Ele tinha cerca de 1,80 de altura e parecia de meia idade. Quando viu que eu o havia notado, ele começou a caminhar em direção ao carro. E eu estaria mentindo se dissesse que não estava assustado. Felizmente, meu pai voltou com o resto da família no momento que o homem deu alguns passos. Meu pai pediu desculpas e me disse que havia discutido com o caixa. Então não me importei. Só fiquei feliz por meu pai estar comigo. Olhei novamente para o homem do lado de fora e ele ainda estava olhando, mas dessa vez com uma expressão irritada no rosto. Saímos de lá e durante o resto da viagem não consegui parar de pensar naquele homem. Isso não teria sido tão ruim se tivesse acabado ali, mas não acabou. Mais tarde naquela noite, eu estava assistindo vídeos no YouTube, enquanto todos dormiam. E, para minha sorte, estava caindo uma tempestade sobre nós. Eu gosto de ouvir a chuva. Ela me faz sentir confortável quando estou deitado na cama. Então coloquei meu celular de lado e fiquei curtindo o momento. Mas isso não durou muito, pois algum tempo depois ouvi algo bater na janela atrás de mim. Dei um salto para a frente e quase caí da cama. Naquele momento, achei que um pássaro havia batido na janela. Então, para me certificar, fui até lá e abri as cortinas. E o que vi me deixou aterrorizada. Havia um homem parado do lado do carro dos meus pais, e ele estava olhando em direção ao meu quarto. Quando olhei mais de perto, eu quase tive um ataque cardíaco. Se tratava do mesmo homem que tinha visto no posto de gasolina. Só que dessa vez, quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu para mim. Sendo apenas um garoto de 14 anos na época, gritei a plenos pulmões. Meu pai desceu as escadas correndo e entrou no meu quarto, perguntando alarmado o motivo dos meus gritos. Então contei a ele sobre o homem e expliquei tudo o que havia acontecido. Então meu pai pegou um taco de beisebol e me disse para chamar a polícia. Depois de aproximadamente 10 minutos, a polícia apareceu em frente à minha casa e encontrou o homem em nosso galpão. Ele foi preso e essa foi a última vez que o vi. No dia seguinte, meu pai verificou a casa e descobriu que a maçaneta da porta dos fundos havia sido danificada, mas não totalmente quebrada. Isso ainda me causa uma sensação estranha, pois se aquele homem tivesse entrado na casa, poderia ter nos machucado ou feito algo pior. O Natal está ligado a fenômenos sobrenaturais desde o início dos tempos. Entretanto, a tradição de contar histórias de terror no Natal foi se perdendo e abriu espaço para uma visão muito mais romantizada e comercial da data. Este episódio está dedicado a cada um dos ouvintes que, apesar do turbilhão de emoções que este período do ano é capaz de nos gerar, estão aqui reunidos mais uma noite. Seja qual for a sua motivação para ouvir histórias de terror nestas datas festivas, saiba que aqui você não está sozinho. E sempre haverá lugar para mais um estranho que procura um abrigo longe do mundo lá fora. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Me siga para não perder os próximos episódios e deixe nos comentários se você já teve alguma experiência estranha na noite de Natal. Me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Ouça este e outros episódios disponíveis no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. Se quiser apoiar este projeto, considere ser um apoiador. Procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e Feliz Natal!